O Senhor entrando no nosso jardim. Atos capítulo 9, Novo Testamento, o quinto livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Nós não cantamos isso? Vejo o Senhor entrando no jardim. Não foi assim que nós cantamos? Envergonhado estou. Ouço a tua voz que chama-me, escondido estou. Não cantamos? Estou envergonhado, longe do primeiro amor. E já aprendemos aqui o que é primeiro amor. O que é primeiro amor? Não é saudosismo, não. Não é lembrança saudosa. Longe do primeiro amor, as pessoas cristãos, longe do primeiro amor, são aquelas pessoas que fazem as coisas para Deus, as coisas de Deus, sem Deus. Isso é longe do primeiro amor. Faz as coisas para Deus, as coisas de Deus, sem Deus. Foi isso que ele disse para aquela igreja de Apocalipse. Tenho, porém, contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. O que eles deixaram? Deixaram Deus. Faziam as coisas de Deus, faziam as coisas para Deus e faziam as coisas sem Deus. Existem pessoas aqui que ainda se encontram assim, fazendo as coisas de Deus, as coisas para Deus, sem Deus. Vamos ver então isso. O Senhor entrando no nosso jardim. O texto de Gênesis você já conhece, nós leremos daqui a pouco também, mas vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9. A partir do versículo 1, vejamos. Saulo respirando, versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, alguns cristãos, homens do caminho. Nosso primeiro nome foi o seguinte, os do caminho. O primeiro nome para a igreja de Jesus foi os do caminho, depois cristãos. Primeiro nome que nós recebemos, os do caminho. Caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso, a Jerusalém. Seguindo ele, o Saulo, seguindo com aquela ideia na cabeça, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz. Subitamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Olha o Senhor entrando no jardim do Saulo. Mas o Saulo está perseguindo o Senhor. Olha o Senhor entrando no jardim do Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz. Ouviu uma voz. Diga uma voz. Uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Deus entrando no jardim de Saulo. Saulo, um perseguidor da igreja do começo. Saulo, um perseguidor da igreja primitiva. Saulo que tinha uma ideia fixa: prender cristãos, encadeá-los, trancá-los. Mas veja o Senhor entrando no jardim do Saulo. E nessa noite, desde o começo você está ouvindo isso. O Senhor entrando no seu jardim. Talvez você já experimentado na igreja. Talvez você já acostumado. Talvez você que já conheça algumas coisas do Evangelho. Esse Saulo aqui, olha só, no verso de número
5 ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele tinha um prévio conhecimento. Todo judeu conhece a Bíblia. Todo israelita conhece a Bíblia. Quando ele viu aquela luz, quando ele viu aquela voz: quem és tu, Senhor? Eu vejo o Senhor entrando no jardim. Eu vejo o Senhor entrando no jardim e eu vejo o Senhor querendo entrar em vidas aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor querendo voltar a vidas aqui nessa noite. Eu sei que Deus quer voltar a entrar na sua vida, meu irmão. Esse homem queria matar os cristãos, queria prender os cristãos, e Deus não desistiu dele, porque Deus desistiria de você? Eu sei que Deus quer entrar em alguns jardins aqui nessa noite. Eu sei que você pode ouvir a voz de Deus falando contigo desde o começo. A oração que nós fizemos no começo do culto, a irmã já veio falar comigo já de uns empecilhos que andou acontecendo aqui no começo. O inimigo tentando trabalhar, operar no nosso meio, mas Deus está entrando nesse jardim. Deus está entrando na sua vida. Deus quer fazer diferença. É bom que você cante mesmo: estou envergonhado, longe do primeiro amor. E você pode chorar agora aí se você quiser. Eu estou envergonhado, longe do primeiro amor. Quando fico frente a ti, frente à tua palavra, o meu coração começa a palpitar diferente. O meu coração começa a se acelerar diferente. E eu sei quem eu sou diante de ti. Olha o Saulo, que perseguia os cristãos. Quando ele vê a luz, quando ele ouve a voz, o texto diz no verso 4, caindo por terra. Tem que cair, não tem quem não caia. Não tem quem não caia. Quando o Senhor entra no jardim, não tem quem não caia aos pés dele. Não tem quem não seja sacudido diante dessa voz. E talvez é assim que você se encontre. Ah, mas eu pequei, mas eu falhei, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado e fiz. Sim, tudo bem. Você acha que o seu pecado é maior do que Deus? Você acha sinceramente que o seu pecado é maior do que o que Deus pode perdoar? O que Ele fez por você na cruz, irmão, Ele entrou no seu jardim, Ele entrou na sua vida, e nesses dias, nesse tempo, não tem como você anular isso. Ele entrou no seu jardim, você está marcado, você está selado, você está carimbado, porque Ele entrou no seu jardim. Caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo. Talvez o que mais tenha espantado Saulo era ouvir o nome dele na boca de alguém. Uma luz, uma voz, um som. E aparecer a voz: Saulo, Saulo. Aqui, irmão, é o mesmo sentimento. Sabe aquele sentimento que você está agora, que tem pessoas assim, está assim pensando: como que eu posso sentir Deus tão forte assim? Sabe essa experiência única que você tem com Deus? Como é que isso mexe comigo? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais querer sentir isso, e sente, porque Deus está entrando no teu jardim, e quando Ele entra as coisas acontecem, meu irmão. Aí você fala: mas eu estou sentindo, não era para sentir. Eu estou experimentando, não era para experimentar. Por que eu sinto esses calafrios, esses arrepios? É porque Deus está entrando no seu jardim, na sua vida. Você está ouvindo a voz dEle. Você não entende, mas está ouvindo. Mas como é que sabe? É justamente isso. Como é que Ele conhece o meu nome? Euzinho aqui, esse filhotinho do carrapicho, do carrapato. Como é que Ele me conhece? Esse carinha feito do pó. Como é que Ele conhece esse homem pecador imundo? Como é que Ele sabe? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguiu os cristãos. Agora vai para você, cristão. Ele perseguiu os cristãos, os irmãos, nossos irmãos. Para você agora, que está levando a vida cristã a sério. Queridos, se estiverem te perseguindo,
Não é a você que estão perseguindo. É a Jesus. Fique tranquilo. Fique em paz. Jesus disse: você está me perseguindo. Você está me perseguindo. É Jesus entrando também no seu jardim, irmão. Você que está passando por lutas, está dizendo: Deus não me vê, Deus não sabe, Deus não conhece. Ele conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu nome, Ele conhece você desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E a Bíblia diz mais, que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Eu até vi uma piada com relação a isso. Até vi uma piada esses dias. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aí o irmão falou assim: então eu vou dormir mais, pastor. Então eu vou dormir mais, então, para Deus me dar mais coisa, né? Já que Deus me dá enquanto eu durmo, eu vou dormir mais. Deus entrando no seu jardim, entrando na sua vida. Eu vejo o Senhor entrando no jardim. Nós cantamos: com vergonha estou. Com vergonha eu estou. Isso aqui é a mesma coisa que o Paulo experimentou. É a mesma coisa. Quem és tu, Senhor? É o mesmo que dizer: não é o Senhor que eu estou perseguindo. Não. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Eu vejo o Senhor entrando no jardim. Eu ouço a sua voz que chama-me, Saulo. E aí você pode botar o seu nome. Vou contar até 3 de cada um. Vai falar o seu nome, tá ok? Até 3 e cada um fala o seu nome. E fala 3 vezes o seu nome. Para ficar bem prático essa pregação aqui. 1, 2, 3. Clóvis! Vocês falaram 3 vezes? Eu falei 3 vezes. Vocês falaram 2. Eu ouço a tua voz que chama-me. Ele está te chamando. Está te chamando para perto, para próximo dele. Mas esse homem perseguiu os cristãos, perseguir. Agora veja. Olha só, verso 6. Levanta-te, entra na cidade, o Senhor disse para ele, onde te dirão o que te convém fazer. Onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te, entra na cidade. Lá vão te dizer o que te convém fazer. Olha o Senhor entrando de novo no jardim do Saulo. E o Saulo se levanta, e o Saulo vai. Então se levantou, verso 8, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ou seja, a luz de Deus entrou tão tremendamente dentro dele. A luz de Deus entrou tão fecundamente dentro dele, que agora o que estava dentro dos olhos dele era a luz de Deus, a tal ponto de não conseguir ver nada. Você tem essa experiência de no meio de uma luz muito forte, você não vê nada ao seu redor. Ou seja, você vê tanto, a luz enche tanto você, que ao redor não faz mais diferença. Eu vejo o Senhor entrando no jardim, eu ouço a tua voz que chama-me, eu vejo o Senhor trazendo luz. Luz aos nossos corações duros e empedrinados. Eu vejo o Senhor entrando no jardim. Levantou-se e não podia ver. Será que essa luz já entrou tão tremendamente dentro de você a ponto de o entorno ser esquecido? Essa luz já entrou dentro de você tão tremendamente? Não, mas pode entrar hoje. Pode entrar hoje. Não, eu não tenho essa experiência, pastor. Então queira, por favor. Creia em nome de Jesus, queira isso. Essa luz entra tão forte, irmãos, a ponto de cegar você. Cegar você, não é você apenas não enxergar aquelas coisas externas. É aquilo entrar tão tremendamente em ti, a ponto das demais coisas não ter diferença, não fazer diferença. Já entrou? Já aconteceu? Você quer que aconteça? Você espera que aconteça? Você crê que pode acontecer? Aquele homem que veio cheio de si, Saulo que veio com as cartas, documentos. Aquele homem que pegou os documentos do sacerdote para prender os cristãos. Agora, verso 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver.
e guiado pela mão, levaram-no até Damasco. Cadê o homem grandão? Cadê o potentoso? Cadê o homem poderoso? Quando o Senhor entra no jardim, sabe quem aparece? Não é você. Quando o Senhor entra no teu jardim, quem aparece é Ele. Quando o Senhor entra na sua vida, você desaparece, você some. Por isso que mais tarde, é esse homem que vai dizer mais tarde. É Paulo que virou Paulo mais tarde, é ele que vai dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Olha que diferença, olha que mudança de paradigma. Até aqui, pegou documentos, buscou cartas, pegou o documento, colocou na bolsa e foi prender os cristãos, cheio de si. Eu mando, eu faço, eu aconteço. A luz vem, pá, uma luz. A voz vem, pá. O cara fica cego. E agora ele é guiado pela mão. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, a vida que eu vivo biologicamente nos meus músculos, a vida que eu vivo na carne, eu vivo para glorificar Jesus, eu vivo para exaltar Jesus, eu vivo para o Verbo eterno, eu vivo para o caminho, a verdade e a luz, eu vivo para Jesus. É diferente. Vivo não mais eu, mas Cristo é que vive. Quando a luz entra, quando a voz vem, é isso que acontece. Não aconteceu na minha vida, pastor, mas vai acontecer na sua vida, amém? Vai acontecer na sua vida. Pastor, mas o senhor falou que a gente tem que querer. Esse homem não quis muito não. Leia o texto que você vai ver. O que ele fazia por amar muito a Deus. Só que ele fazia do jeito errado, mas é porque ele gostava muito de Deus. Quem era esse Saulo? Um judeu religioso, conhecedor é o nosso professor. O professor do Novo Testamento é esse homem. Ele sabia tudo e um pouquinho mais. Eu tenho vergonha de falar que sei alguma coisa perto desse homem. Só que ele fazia de forma errada. Porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês são inúteis. Sem mim, a sua honestidade nada vale. Sem mim, a sua justiça não presta. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, tudo que vocês fazem vale nada. Mas era um homem que fazia para Deus. Ele queria Deus. Ele queria tanto Deus que ele entendia que Deus queria que ele perseguisse os cristãos. Ele queria Deus, ele esperava em Deus. Então Deus falou assim: deixa eu mostrar para esse cara que ele está equivocado. Deixa eu mostrar para ele. Ele buscou, ele fazia isso tudo em nome de Deus. Só que ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, o Deus encarnado, o Pai que virou carne. Ele não conhecia, mas ele fazia para Deus. Então por isso que eu falo com convicção: busque, queira, seja zeloso. Não perca a oportunidade. Deus está entrando no seu jardim já tem algumas semanas. Você já está ouvindo a voz dele há algum tempo e está brincando ainda. Está brincando com ele. Mas aprenda, ficou cego de tanto ver. Ficou cego porque viu demais. Eu quero essa cegueira. Quem quer essa cegueira aqui? Eu quero essa cegueira. Eu quero ser tão cego pela luz que entrou nos meus olhos. A luz foi derramada nos meus olhos. Eu quero ver desse jeito. E ele foi guiado pela mão. O homem que chegou a cavalo, ele chegou a cavalo. Atos capítulo 22 vai dizer que ele veio a cavalo. Vai ser agora guiado pela mão. Só que nesse mesmo tempo, Deus age na outra ponta da cidade. Nesse inteirinho, Deus está operando numa outra casa. Veja comigo. Verso 10. Olha Deus operando de novo, entrando de novo no jardim dele. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Olha o servo de Deus aí. Como é que o servo de Deus diz? Como é que o servo diz? Como é que o servo diz? Quantos podem repetir isso bem forte? Mais forte ainda. Com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas, eis-me aqui. Esse é o Ananias.
O Senhor apareceu para ele numa visão e disse: Ananias, e ele? E ele? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Verso 11, então o Senhor lhe ordenou, dizendo: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, entra na casa de um cara chamado Judas, procura por um cara chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. Hã? O Saulo está o quê? Orando. O cara já converteu. Quando o cara está orando, irmão, converteu. Não é rezando, é orando. Porque rezar é repetição, repetir. Orar é diferente, o cara está orando. É Deus entrando no jardim de Ananias também. É Deus entrando no jardim de Ananias. Ó, levanta e vai. Vai na casa de um cara chamado Judas, procura por um cara chamado Saulo, ele está orando. Verso 12. E viu o quê? O Saulo está? Trabalha comigo, vamos lá. O Saulo está? E o Saulo orando, ele viu o quê? Veja o verso aí. Ele viu entrar um chamado... Olha para mim, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. O Ananias, o quê? Orando. O Ananias está orando, presta atenção, não perca aqui o raciocínio. O Ananias orando. Numa visão, o Senhor aparece para o Ananias. Lá na outra ponta, o Saulo está orando. Levaram o Saulo para um outro lugar. O Senhor aparece para o Ananias e diga: Ananias, levanta-te, vai em tal lugar, procura por um cara chamado Saulo, ele está orando, e o Saulo viu um homem entrar, por nome? Oh, glória! Eu quero ver se a tecnologia faz isso. Eu quero ver! Eu quero ver se a Microsoft faz isso. Eu quero ver se a tecnologia faz isso. O homem está orando, o cara perseguia. Foi guiado pela mão, está numa casa orando. Numa outra casa, um servo que disse: eis-me aqui, está orando. Na oração, paf, em 3D. O cara viu. Ele viu. Tá em 3D. A coisa está acontecendo. Ele vê. E o Senhor fala: você vai agora entrar, vai lá na casa do Judas, vai lá. E lá tem um cara, e o cara está orando, e o cara viu. O Saulo já teve uma visão. Irmão, você se converteu há 3 anos, não viu nenhuma visão ainda? Não é para ter inveja do Saulo? Fala a verdade aí. O Saulo acabou de se converter, teve uma visão. Você ora há 3 anos para ter uma visãozinha assim? Não tem, meu Deus do céu. Mas o Senhor vai entrar no seu jardim hoje e vai mudar a sua vida hoje. 3D. Ele viu. O Saulo viu. O Ananias não vê o Saulo, coitado, mas o Saulo vê o Ananias. O Ananias tem a informação, mas o Saulo vê um Ananias chegar ali. Mas aí a coisa pega, olha só, continua. Versículo de número... Vamos fazer aqui o 12 de novo. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor as mãos sobre ele. Ananias, porém, respondeu ao Senhor e disse: Senhor, o senhor tem certeza que é esse cara que o senhor me mostrou aí? É esse cara que tem apelido, sobrenome Tarso? Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. O senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá? Mas o Senhor disse: vai, porque é para mim um vaso escolhido. O cara acabou de se converter, o Senhor já fala assim: vai, eu escolhi esse homem. Eu entrei no jardim dele, como eu entrei no seu jardim, e como Deus está entrando no nosso jardim aqui. Deus pode, meu irmão, pode muito mais do que você está pensando. A questão é você se posicionar, como a pastora disse aqui, priorizar. A questão é isso. É essa a nossa posição. É um vaso escolhido, vai. E ele foi, irmãos. E ele foi.
Vejo o Senhor entrando no jardim. Ouço uma voz que chama-me. Essa história aqui, ela está lá em Gênesis. Não precisa abrir na sua Bíblia, eu leio para você rapidinho aqui, para você não se perder. Rapidinho, lá em Gênesis, depois que Adão e Eva pisaram na bola, o texto fala assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus: Adão, Eva, onde estás? Esse foi um dia triste. Não tem que ser seu dia hoje. Não tem que ser isso para você. Adão, chamou o Senhor Deus a Adão e a sua esposa e disse: Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo e me escondi. Você não precisa sair daqui nessa noite com medo e escondido. Te trouxe um exemplo de como o Senhor entrou na vida no jardim de Saulo. Mas o Senhor já tinha tentado entrar na vida do homem, lá em Adão e Eva. Na vida do primeiro casal, na vida de Adão e Eva, o dia foi triste. Ou amanhã ou à tarde foi triste. A viração do dia foi triste. O Senhor não pôde abraçá-los como de costume. O Senhor não pôde elogiá-los como de costume. O Senhor não pôde falar: ah, meu servo amado, meu filho primogênito. O Senhor não pôde falar isso para ele. Mas para Saulo, o Senhor disse: é um vaso escolhido. Eu já entrei no jardim dele e ele me aceitou. Eu já entrei na vida dele e ele me recebeu. Ele já ouviu a minha voz e já cedeu. Ele já ouviu o meu coração e vai andar de acordo com o meu coração. É um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido nessa noite. Você é chamado, tenho convicção disso. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos agora. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Você sabe como você chegou aqui nessa noite sem expectativas, sem esperança. Você sabe como você chegou aqui nessa noite, de repente, depois de um pecado monstruoso, de repente, depois de uma falha terrível, e você mesmo não consegue se perdoar. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: eu entro no seu jardim, eu revoluciono a sua vida. Eu mudo toda a sua vida. Eu transformo você totalmente. Feche os seus olhos, por gentileza. Curva a sua fronte por alguns minutos. Eu gostaria que você refletisse nessa noite. Eu gostaria que você refletisse nessa noite. De repente você está sendo ou esteja sendo iludido por aí afora. Você não ouve mais evangelho, você ouve bobagens aí fora. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. O Senhor disse: é um vaso escolhido, é um servo escolhido para mim. É um servo escolhido. Abra o seu coração, feche os seus olhos. Abra o seu coração nessa noite para Jesus. Renda-se diante dele nessa noite. Renda-se na presença dele. Uma forte luz brilhou ao redor de Saulo. Uma forte luz. Seguindo ele estrada fora, vida afora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Uma luz muito forte, a ponto de cegá-lo. Cegá-lo a ponto de fazê-lo enxergar Deus. Uma cegueira tão tremenda que ele só pôde ver o Senhor. De repente é assim que você se encontra nessa noite. Indo estrada fora, indo caminho afora, caminhando sem destino, sem objetivo nessa vida. O Senhor faz brilhar sobre a sua vida nessa noite a luz do Evangelho. A luz do Evangelho brilha sobre você nessa noite. Eu vejo o Senhor entrando em jardins aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor entrando em vários jardins aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor. Oh, meu Deus. Oh, papai. Vejo o Senhor entrando na minha estrada, no meu caminho.
vergonha estou, com vergonha. com vergonha estou. Eu ouço a tua voz, a voz como voz de trombetas, Tua voz se chama, a voz como voz de trovões. escondido estou, Oh, meu Deus, escondido. vejo o Senhor entrando, passando por caminhos, por estradas, por vidas. Jardim, com vergonha estou, Ah, Senhor, com vergonha. com vergonha estou. Ouça a voz dele, ouça a voz dele. Ouço tua voz que chama-me, Aleluias. escondido estou, Eu estou envergonhado. Chore, geme, grite nessa noite. Eu estou, Senhor, estou envergonhado, longe do primeiríssimo amor, do contundente amor. do primeiro amor. Estou envergonhado. Estou envergonhado, Longe do primeiro amor. longe do primeiro amor. Eu estou envergonhado. Oh, meu Deus, Estou envergonhado, longe do primeiro amor. longe do primeiro. Eu estou envergonhado. Oh, Senhor, Estou envergonhado, quando fico frente a Ti, do primeiro. quando fico face a face, quando fico frente a Ti, Senhor, Fico frente a ti, meu coração revela oh, quem eu sou. não adianta, Não adianta eu tentar me esconder, pois os teus olhos já já sabem sai. onde estou. Meu coração acelera ao ouvir tua voz. Oh, meu Deus, Em tempos demais eu em parei tua cruz existia. que existia antes da criação, pra entender o que me Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta eu tentar me esconder, Oh, meu Deus, pois os teus olhos já sabem onde estou. aleluias. Meu coração acelera ao ouvir tua voz. Ei, Senhor, Em tempos demais eu parei na cruz que existia. que existia antes da criação, Oh, meu Deus, pra entender o que me resta é correndo, Senhor, estou envergonhado, Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Vamos ficar em pé nessa hora. Estou envergonhado, Ah, longe do primeiro amor. longe do primeiro amor. Oh, meu Deus, estou envergonhado. Estou envergonhado, Longe do primeiro amor. longe do primeiro amor. Oh, estou envergonhado. Longe do primeiro amor. Estou envergonhado, Oh, longe do primeiro amor. longe do Oh, meu primeiro Deus. amor. Aleluias. Se houver no nosso meio nessa noite alguém
que queira entregar a